inferno. Não há autoridade que tire de você. É a mesma marca que ele fala para Pedro: Pedro, eis que sobre suas palavras eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ele. Porque um dia, quando Deus te edificou como igreja, querido, não há mal, não há capeta, não há diabo, não há demônio que possa vir contra você, porque a marca da promessa é maior do que tudo isso. Então possa cantar comigo mais uma vez, que Ele é o seu Deus, e chegará a sua vez de um dia estarmos com Ele. Aleluia! Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare isso mais uma vez. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Isaías 55. Isaías 55, versículo 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus por si só, ela é suficiente para transformar as nossas vidas. Basta somente uma palavra, uma posição nossa, que tudo será mudado. Nós precisamos dar um passo de fé diante do Senhor. Ele está de braços abertos para nos receber, nos amar como nós necessitamos ser amados, como nenhuma outra pessoa pode nos amar. A palavra de Deus é tão poderosa que ela faz aquilo além do que imaginamos, pedimos, pensamos, cremos e merecemos. Não somos dignos de coisa alguma, mas o Senhor olhou para nós e teve amor. Um amor que nenhum outro teve. E nessa noite nós queremos declarar ao Senhor a importância da sua palavra para nós. Se você conhece essa canção, cante comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra
Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Em meio à tua palavra, se fizeste a luz céu e o brilho do sol, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer, Jesus, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Jesus. Pai, queremos te pedir, Senhor, nesta noite, toma os nossos corações, Jesus. Ó Deus, quantos de nós, Senhor, não encontramos um amor paterno, Senhor, e só em Ti encontramos o verdadeiro amor nessa noite. Senhor, que nós possamos nos sentir amados nessa noite, Senhor. Ó Deus, que nenhum pecado, Senhor, nenhuma atitude errada, Senhor, nos faça, Senhor, impedir de chegarmos, Senhor, a esse imenso amor. O amor de Jesus por nós, que se entregou numa cruz, Senhor, por meros pecadores, Senhor, não éramos dignos de coisa alguma, mas o Senhor ainda assim derramou o seu sangue precioso por nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem ciúmes de nós. O Senhor nos ama de tal forma que o Senhor não nos compartilha com ninguém. Oh Jesus, nós queremos afirmar isso ao mundo nesta noite. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele ama. Ele me amou. Oh Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse amor, Jesus, maior do que tudo e todos. Que amor é esse, capaz de abrir mão pelo seu único Filho, Jesus. Declare mais uma vez que Ele tem ciúmes de você. Oh, aleluia. Tem ciúmes de mim. O
O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Oh, aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declarar o seu amor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Oh, aleluia! O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amor acima de tudo e de todos. Ainda que o seu pai te abandone, a sua mãe te abandone, ele nunca te abandonará. Ele não tinha obrigação nenhuma de amar pecadores, mas ainda assim ele escolheu amar a mim e a você. Um amor que lança fora todo medo, um amor que supera qualquer cadeia, um amor que supera qualquer abandono, um amor acima de tudo e de todos. Um amor tão grande, imensurável. Oh Jesus, como o Senhor pôde nos amar. Como pôde nos amar, Senhor, eu sendo tão falho. Como pôde me amar, Jesus, mesmo eu estando errada. Como pôde me amar, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Porque nenhum poderia derramar o seu precioso sangue por nós. Precioso sangue incomparável.
Não iremos encontrar em outro lugar o amor como o do Senhor. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Obrigado, Senhor. Você pode declarar que Ele te ama nessa noite. Ele me ama, Jesus. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aplaude ao Senhor nessa noite, o único, incomparável, com amor tão grande por nós. Aleluia, que você possa se sentir amado nessa noite. Podeis assentar. Aleluia. Ele te ama. Não só te ama, como tem ciúme de você. O quanto esse nosso Deus tem cuidado de nós. Mesmo nós não sermos merecedores, mesmo nós errando, mesmo nós pecando, mas o seu amor é infinito. Eu queria estar pedindo que se colocasse de pé, os irmãos que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, para que a igreja possa estar te conhecendo. Opa. Qual o nome do abençoado? Fernando? Marcos? Amém. Ficamos muito felizes pela presença de vocês aqui. É mais uma família que estamos aqui unidos por um só Deus, um só povo. E como é que a igreja sauda os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre e não demore. Estamos aqui de braços abertos para estar recebendo vocês. Sintam-se à vontade. A nossa casa é a sua casa. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Deus tem falado muito conosco acerca de posicionamento, acerca do quanto Ele nos ama. E às vezes tem correção que é para o nosso bem. A gente não vai entender hoje, mas nós vamos entender amanhã. Mas muitas das vezes essas correções são por causa de nós mesmos. Somos nós que fazemos escolhas na qual o Senhor não gostaria que fizéssemos. Mas antes sempre de algo acontecer, Ele sempre nos alerta. E por esses tempos, Deus tem chamado a sua igreja, a sua verdadeira igreja, para o posicionamento, para uma certeza. E uma coisa bem verídica, Ele não tem deixado dúvida no coração de ninguém. Ninguém pode dizer que não sabe o que está acontecendo, que não ouviu falar, que não viu com seus próprios olhos, porque Deus está tirando tudo que está em oculto e trazendo às claras, e te mostrando 2 caminhos, porque Deus não tem 3 caminhos, são apenas 2 caminhos. Assim diz a palavra do Senhor: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso Ele deixou que o povo de Midian o dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes que eles. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele mandou um profeta que lhe disse: assim
diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutavam contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Não tem dúvida nenhuma. Olha quanto tempo isso se passou. E olha o que está acontecendo hoje. Mas aqui eu quero trazer essa palavra para o povo escolhido de Deus. Porque nós estamos aqui com um propósito, nós temos aqui uma missão. E Deus nos deu uma ordem. Mas ainda em nossos meios, nós estamos vendo a nossa igreja dividida e indo adorar outros deuses. Sendo que a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, o povo só voltava para o Senhor após uma correção. E aí a pergunta para a igreja do Senhor é: qual é o seu posicionamento hoje? Servir a Deus ou servir a outros deuses? Olhar para o propósito e para o que Deus quer, ou dar ouvido a outros deuses que querem destruir o povo de Deus? Ou querem que venha a dificuldade? Ou querem que venha a perseguição? Para aí sim toda a igreja voltar a clamar numa só voz ao Senhor, pedindo por socorro. Mas socorro como se foi você mesmo que fez essa escolha. Você mesmo que escolheu. E Deus mesmo falou com você antes disso acontecer. Mas aí, como foi entoado aqui, o Senhor nos ama. E Ele nos ama tanto que sempre envia um consolador. Sempre envia um dos seus profetas. Sempre envia um libertador. Sempre envia um dos seus para libertar o seu povo, a sua igreja. Só que ao contrário de nós pensarmos desse homem ser um rei, ser uma pessoa grande, ser uma pessoa conhecida, muitas das vezes é aquela pessoa em que a própria igreja mais menospreza. É no qual aquele que a igreja não dá nada. E foi exatamente o que foi aqui. E a gente vai ver no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. E esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não os encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Nesse tempo, nós estamos vendo grandes homens que por muito tempo eram muito vistos como os grandes líderes e que hoje Deus tem mostrado que apesar de ser um grande líder, mas Deus não habita no seu coração. Deus tem levantado muitas igrejas e muitos profetas no qual ninguém sequer tinha conhecido e nem sequer até nos dias de hoje tem tido voz. Mas Deus tem usado ele para falar com a tua igreja e falar para o teu povo: se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa das suas escolhas. Volte atrás aonde você caiu, aonde você pecou. Volte a adorar esse Deus que fez você ser o que você é hoje. Porque outra hora ou antes você não era nada e você não era ninguém. Mas o Senhor, com toda a sua misericórdia, fez você ser o que você é hoje. E pelo status, pelo poder aquisitivo, aonde você chegou hoje, você acha que você chegou pela sua força. Você não é nada sem a presença de Deus. O povo não é nada sem a presença de Deus. A nação não é nada se Deus não for o Senhor desta nação.
e nós vamos olhar em volta da nossa nação o que nós temos visto. Levanta a mão aqui quem já comeu carne de cachorro. Levanta a mão quem já comeu carne de gato. Levanta a mão quem já comeu comida estragada do lixo. Teve que brigar com outros por comida estragada. E Deus a todo momento, a todos os dias, tem falado com o seu povo. Clama ao meu nome. Eu tenho promessas para vocês. Eu tenho coisas grandes para vocês. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus escolhendo outros caminhos. Menosprezando olhar humano, quando na verdade é o Senhor que está fazendo tudo isso acontecer para que o seu nome seja glorificado. E a responsabilidade maior é da sua igreja. Você é crente? Você é servo do Senhor? E como tem sido o seu posicionamento? Não aqui dentro, lá fora. Como as pessoas têm visto você? Como um homem de Deus? Ou como um simples brasileiro? Eu muitas das vezes fico muito triste, porque é isso que eu tenho ouvido e visto todos os dias. Depois ele fala que é crente. Depois ele quer vir falar de Deus para mim. Eu me sinto envergonhado por esses homens, por essas mulheres que têm tomado essas atitudes. E mais à frente nós vamos ver que logo após, quando Deus levanta Gideão, se apresenta para ele um exército de 32 mil homens. Assim, foi como nós vimos a igreja do Senhor antes da pandemia. Um grande e numeroso exército. Mas no meio da pandemia, foi o Senhor que permitiu que acontecesse tudo isso. E depois da pandemia, igrejas fechadas, bancos vazios, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, auxiliares, membros, abandonaram a igreja do Senhor para servir a outros deuses. Não foi para ir para o mundo, foi para adorar a outros deuses por causa das promessas que outros deuses fizeram. No qual sabemos e temos a certeza que são deuses mentirosos. Mas foram atrás de luxúria, fama e riqueza. E que hoje estão pagando um alto preço. E Deus falou, tem um número muito grande aí, Gideão, mas são todos medrosos. Deus é obrigado a saculejar a sua igreja para mostrar quem verdadeiramente é o seu exército e verdadeiramente quem são os seus servos. Quem verdadeiramente é crente. E nós temos visto muitos dando as costas para Deus. Porque o pastor foi duro comigo. Porque o irmão que trouxe aquela palavra eu não gostei. Na verdade, ele já queria sair, só não tinha a coragem. Porque os verdadeiros servos do Senhor, eles têm coragem que na hora que o Senhor chama, eles são os primeiros. Eles não são os últimos. Eles são os primeiros a se colocar na frente de batalha. Porque eles sabem quem é o Deus que eles servem. Você sabe qual é o Deus que você serve? Sabe quem é esse Deus que você serve? E quando voltou a pandemia, muitos desses que se diziam servos do Senhor, foram eles que impediram as portas da igreja do Senhor de se abrirem. E depois eles quiseram colocar a culpa em outros, quando a responsabilidade é nossa, é a igreja. Nós não falamos aqui em púlpito que nós somos um corpo? Um corpo funciona braço para um lado e perna para o outro? Ou funciona em sincronismo? É um só propósito, seguindo um só caminho. E nós vamos ver mais à frente, em que muitos que estão na igreja do Senhor estão dispersos. Assim como Deus falou com Gideão, ainda não é esse número que eu quero usar. Levem ele até o riacho. E muitos estavam ali bebendo água de qualquer jeito. Muitos estão na casa do Senhor de qualquer jeito. Muitos estão na obra do Senhor de qualquer jeito. Mas Deus não chamou ninguém para ficar aqui de qualquer jeito. Deus não chamou ninguém para ficar aqui esquentando o banco.
Deus chamou nós aqui, sabe para quê? Para uma verdadeira guerra. Você é soldado ou você não é soldado? Não estamos aqui preocupados, isso eu me incluso, porque essa palavra vem primeiramente para mim. Não se preocupa de estar aqui só para louvar, ouvir a palavra. O culto começa às 6h30, termina 8h, outros lugares 9, outros lugares 10. Não tem problema, não estamos preocupados com você. Você pode se levantar e ir embora para a sua casa. Porque amanhã você não vai prestar conta comigo, você vai prestar conta com Deus. E Deus não quer ouvir suas desculpas. Mas Ele vai me cobrar qual foi a minha postura durante todos esses anos em que eu me posicionei na sua presença. E como você tem se posicionado na presença do Senhor? Desses 32 mil, só sobraram 300. Então podemos ver que Deus não trabalha com grandes quantidades. Deus trabalha com minoria. Mas minoria que tem a vontade e a certeza em fazer a obra do Senhor. Então é essa minoria que se sobrou depois da pós-pandemia, é quem Deus está usando no dia de hoje, porque a sua nação está vivendo uma verdadeira guerra, que não é física, é espiritual. Estamos perto de uma grande mudança na nossa nação, e você só tem 2 caminhos. Permitir que Deus faça uma grande mudança, ou você permitir que Satanás volte a dominar esta nação. E não adianta você querer vir para a igreja, porque não vai ter. Não adianta você querer ir para a sua casa, chamar todo mundo, fazer uma célula, porque você não vai ter. Você vai perder tudo, assim como eles perderam. Mas é porque foi a mão do Senhor. E mais uma vez, o Senhor tem vindo com o seu amor, com a sua misericórdia, para libertar o seu povo. Porque aquilo que ele prometeu para o Brasil, ele vai cumprir. Mas até isso se cumprir, vai depender do meu e do seu posicionamento, da igreja do Senhor. Mas é da igreja do Senhor no Brasil todo. Porque quando Deus fala isso, não tem denominação. Seja Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, é todo o povo de Deus. Então hoje Deus está dizendo, eu estou mostrando para vocês 2 caminhos. Qual desses 2 caminhos vocês querem seguir? Porque o que está ao redor, Deus já tem mostrado. Falta o Senhor apenas abrir a porta e deixar eles entrar. Ou o Senhor fechar essa porta e fazer com que o povo brasileiro saia para fora, porque assim que dizem, né? Eclésia, chamados para fora. Mas a hora que Deus chama para fora, ninguém quer sair. Porque a sua casa está bem confortável. A sua geladeira está bem cheia. As suas contas estão pagas. O seu salário está em dia. Mas a casa do seu vizinho está passando necessidade. E o Senhor cobra de você isso. Então hoje, há alguns dias, o Senhor está dizendo para a sua igreja, vocês querem ver o meu agir ou vocês querem que eu retire a minha presença de vocês? E o que a igreja do Senhor escolhe? Qual o caminho você quer escolher? Nesse momento eu peço que a igreja se coloque de pé, pois nós vamos estar levantando um clamor pelo nosso Brasil. Vou estar chamando aqui à frente o diácono Marcos, que vai estar fazendo esse louvor, essa oração. Aleluia. Glorifica o Senhor, querido, porque Ele está falando com a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos visto nesses últimos dias, um povo que tem buscado a Deus, uma nação que tem se levantado para Deus, uma nação que tem olhado para Deus. Por isso, nós temos fé e certeza que Deus irá abençoar a nossa nação. E por isso precisamos continuar orando, aleluia, para que Deus possa continuar dando a direção e mostrando o caminho que o Brasil deve seguir. E com certeza será um caminho de vitória, de crescimento em nome de Jesus. E todos nós vamos crescer juntos para a glória de Deus, amém? Então levante a sua mão direita em nome de Jesus, vamos orar.
Ah, Deus vivo, Pai eterno, Pai das luzes, Pai dos Espíritos, Senhor, Pai, nós conclamamos agora, Deus, como igreja, como povo escolhido por Ti, como povo, Senhor, separado por Ti, Senhor, para orar, para clamar, Senhor, para profetizar, para determinar o Teu nome, Senhor, ó Deus, o grande crescimento, o grande avanço da nossa nação. Pai, nós temos certeza, nós temos fé, Senhor, a Deus, que a nossa nação irá crescer, irá prosperar, irá ser uma bênção nessa terra. Pai, a nossa nação dará exemplo para o mundo inteiro. Pai, daqui sairão profetas, sairão ministros, sairão missionários, irão percorrer toda essa terra, conclamando o Teu nome e determinando que só o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossa nação. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, ó Deus, a presidência, ó Deus, os ministros, Senhor, ó Deus, deputados, senadores, vereadores, Senhor, todo o congresso, Senhor, em nome de Jesus, Tu esteja à frente desses homens, Pai, de onde saem as leis, Pai, que o Senhor esteja à frente deles, e o Senhor venha controlar o coração do rei, e o Senhor venha controlar, Senhor, esses homens, aí que leis justas, leis, Senhor, que abençoe o povo, sejam decretadas naquele lugar, aí que todo mal e toda opressão que está manifestada nos ares seja anulada nessa noite. Aí aqueles que querem a destruição da nação, aqueles que querem a ruína da nação, sejam queimados todo o demônio, seja queimado toda a opressão, seja queimada toda a maldição, Pai, da vida desses homens, em nome de Jesus, Senhor. Ai, e as Tuas leis sejam decretadas para o crescimento, para o avanço da nossa nação. Pai, que o nosso povo prospere, Pai, que o nosso povo cresça, Pai, que o nosso povo avance, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor coloque, Senhor, à frente aqueles que o Senhor deseja, Senhor, que vão propagar, que irão agir conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, repreenda todo mal, toda opressão, ai, toda maldição, toda seta, todo dardo inflamado, toda voz do maligno, toda manifestação do mal, seja anulada, seja queimada, seja repreendida, em nome de Jesus, Senhor. Ai, que a nossa nação avance, em nome de Jesus, e nós profetizamos, Senhor, ó Deus, anos de colheita, anos de prosperidade, anos de crescimento, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele merece, amém. Aleluia. Pode se assentar, queridos. A palavra vai dizer em Gênesis 37, um homem que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas que Deus tinha um grande propósito na vida dele. E Deus deu um sonho a Faraó no qual ninguém pôde interpretar, a não ser este grande homem, José, que haveria 7 anos de fartura, e logo após 7 anos de escassez. E Deus deu sabedoria a este homem para administrar durante esses 7 anos de abundância. E que logo depois, quando veio a seca, os seus celeiros estavam cheios, e que não pôde somente cuidar do povo egípcio, mas também de outras nações. Mas algo maior ainda Deus tinha com aquele homem e com aquela sabedoria que Deus deu a ele. É porque com aquela sabedoria, ele iria salvar o povo de Deus. E ele se deparou com seus irmãos não o reconheceram, mas Deus já tinha mudado o coração dele. Deus tinha colocado abundância de amor, e ele entendeu o seu propósito. Assim somos nós. Deus muitas das vezes espera de nós o simples, o básico. Não precisa fazer com abundância, até porque Ele é dono de tudo. Ele tem o controle de tudo. Mas após a escolha daquele homem, a sua atitude, toda a sua casa foi salvo de uma grande fome, de uma grande escassez. E o próprio Faraó o reconheceu, porque até então, aquele momento,
o tempo de Deus e o tempo daquele homem, José, se cruzaram. Porque até então, na terra do Egito, não existia nenhum cargo de governador. Foi o Senhor que usou o próprio faraó para criar aquele cargo. Então imagine o que o Senhor, em questão de segundos, pode criar a seu favor. Em questão de minuto. E não só o povo egípcio, como o povo escolhido de Deus, e como a própria palavra do Senhor relata a história desse homem. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Deus também quer escrever uma história para você, no qual ela nunca venha a ser esquecida, sempre lembrada. Mas eu não posso esconder de você que vai vir dificuldades, lutas. Você pode ficar com marcas, com ferida, você vai chorar e você vai querer desistir. Mas não desista, porque Deus é com você. E Ele quer te levar a lugares altos. Se coloque na vontade do Senhor. Se coloque no centro da sua vontade. Que Ele fará coisas grandes na sua vida. E que mediante essa palavra, eu peço para que a igreja se coloque de pé, venha estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Vou estar chamando aqui à frente também o pastor Fernando, que está responsável pela palavra do Senhor de hoje. Pode vir, pastorzão. Aleluia. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Ele, pode subir, que Ele venha a crescer, pois aqui Ele é prioridade. Ele é toda a autoridade. Eu peço para que a igreja também se coloque de pé, estenda suas mãos aqui para frente. Pode usar aqui, pastor. Pode ficar à vontade. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. Que possamos estar aqui de coração e de mente aberta, Senhor, para ouvir aquilo que, Pai, que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Aquilo que queremos e também aquilo que não queremos. Pois o Senhor aqui é prioridade. Pai, Tu já tem colocado a palavra no coração do Teu servo. Usa o Senhor abundantemente para a Tua igreja. É isso que Te agradecemos, Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Meus irmãos amados, a paz de Cristo para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, vamos ler alguns textos alternados. Enquanto você acha aí o texto, 1 Samuel 15, a partir do versículo 10, e depois iremos alternar alguns versículos. E enquanto você vai achando, eu gostaria de agradecer a feliz oportunidade de conhecer essa igreja, mais uma parte do corpo de Cristo, essa igreja amada do Senhor, aqueles que são salvos, que foram remidos pelo sangue de Jesus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, cujo Espírito Santo habita em cada um de vocês. Quero agradecer ao pastor Edson por nos franquear aqui o seu púlpito. Eu sei que é um púlpito seletivo, não é qualquer um aqui que prega aqui. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, pastor, ao Fábio, a toda a membresia e esse corpo de obreiros dessa igreja. Quero também trazer a saudação da nossa igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui na sede, pastoreada pelo pastor Silas Malafaia. Eu sei que alguns aqui já devem até conhecer a nossa igreja, ou até mesmo o nosso pastor. Quando tiver uma folguinha, o pastor Edson tem uma folga, vai lá, vai dar um glória a Deus com a gente, né? Não é para ficar lá não, fica aqui mesmo, né? Mas permaneçam fazendo a obra do Senhor, porque ela não vai parar até quando Jesus voltar. Aí quando a trombeta soar,
Aí nós não vamos deixar de ser a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Igreja Batista Nova de Jerusalém, seremos um só povo, uma só grei. Amém? Para adorar para sempre o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Aí tem um porém no versículo 26, né? Esses porém às vezes incomodam um pouco, né? Porém, né? Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E agora vamos para o capítulo 16, que segue-se ao capítulo 15, e vamos ver uma história bastante incomum, interessante, mas que eu creio que a maioria de nós aqui já conhecemos. Diz assim o versículo 1. Então disse, a continuidade dessa história, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Repita comigo: ungirás a quem eu te disser. Versículo de número 11, desse mesmo capítulo. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga comigo, se apoderou. Se apoderou. Se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nesta noite, eu não sei se vai dar para passar aqui os slides, mas nesta noite, eu gostaria de falar com essa amada igreja sobre o seguinte tema: a unção que faz a diferença. Podeis assentar. O ato de ungir alguém ou alguma coisa é um dos mais significantes cerimoniais quando olhamos para as histórias bíblicas. Não sabemos a sua origem, mas em algum tempo esse ato de derramar azeite sobre pessoas e coisas se revestiu de grande significado na história, conferindo poder, autoridade
exclusividade de uso de quem a recebia. Há inúmeras referências entre vários povos quanto a esse ato cerimonial. No Antigo Testamento, por exemplo, esse ato ele era conferido a princípio quando se devia consagrar algum sumo sacerdote. Posteriormente, esse ato da unção se deu também aos demais sacerdotes quando eles passavam a servir neste exercício sacerdotal. A unção também, a Bíblia declara, era conferida também a reis, pessoas que exerciam autoridade diante do povo. Também há referências de unção que eram dadas, por exemplo, a profetas. Em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 16, o Senhor ordena ao profeta Elias que vá e unja a reis e também, em especial, a um profeta. Qual era o nome desse profeta? O profeta Eliseu. A unção, como ato cerimonial, era feita derramando óleo, um óleo aromático, perfumado. E quando esse óleo era derramado sobre aquele que era ungido, ou alguma coisa que era ungida, mas especialmente a quem Deus ungia em algum ato de liderança, esse perfume exalava o seu aroma. E todos percebiam, todos notavam. E esse aroma, quando era exalado, essa unção, quando era dada, criava uma identificação. Diga comigo, identificação. Com o exercício da função para a qual aquela pessoa era investida. A Bíblia fala de diversas formas de unção. Por exemplo, também há a unção como um ato de natureza medicinal. No livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 15, a Bíblia declara: se alguém estivesse enfermo, deveria chamar os presbíteros da igreja, e esses deveriam orar sobre aquela pessoa, ungindo-a com azeite. Também havia a unção como forma simbólica de alegria. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61 e versículo 3, assim diz a palavra de Deus: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo, quer dizer, um óleo da unção perfumado em vez de tristeza. A unção, ela também era conferida como um sinal de honra. Vocês se lembram quando Jesus interpelou aquele fariseu, porque Jesus foi à casa dele, e depois daquela mulher feita aquele ato de amor, ungindo os pés de Jesus, Jesus falou, ao ver aquele homem retrucar contra aquela mulher que fez aquele ato, Jesus falou: eu entrei aqui na tua casa e tu não derramaste unção, óleo sobre a minha cabeça. Por quê? Porque era um costume judaico ungir a cabeça dos hóspedes. Eu cheguei aqui e ninguém ungiu a minha cabeça. Mas isso era um costume judaico. O que isso conferia? Conferia honra, conferia cuidado. Também a unção era conferida até mesmo para honrar os mortos. Em resumo, a unção simboliza uma investidura de autoridade, de beleza, de honra, de alegria. A unção traz brilho, traz força, e ela traz consigo também um aspecto espiritual sobre aquilo que é honrado, aquilo que é ungido. Aquela unção, quando é conferida, traz consigo também uma coisa muito importante, que é a autoridade. Diga comigo, a unção faz a diferença. Nesta noite, especialmente, nós vamos meditar sobre um dos maiores personagens da Bíblia, em que a unção, e nós já lemos aqui o texto, que desceu sobre ele
Diga comigo, fez a diferença. Diga para o seu irmão ao seu lado, a unção vai fazer diferença na sua vida. E quem é essa pessoa? Depois de Jesus, este personagem é o personagem mais falado da Bíblia, mais cantado, mais comentado, pelas suas virtudes, mas também por seus defeitos. Mas as virtudes deles ficaram de tal modo marcado que hoje o pastor Fernando vai pregar aqui sobre ele. Dizendo que a unção que veio sobre quem? Sobre o rei Davi. A unção que veio sobre ele fez a diferença. Eu estou falando do rei Davi, um dos mais significantes personagens da Bíblia. Se nós olharmos a trajetória de Davi, nós poderíamos perguntar: o que diferenciou a trajetória de Davi? O que foi que aconteceu na vida desse personagem que o torna tão singular na história? Você poderia dizer: ah, pastor, foi a coragem. Ele era corajoso ou não era? Mas seria só a coragem? Ah, Davi era uma pessoa ousada. Seria a ousadia de Davi o que fez a grande diferença na vida desse homem? Será sua inteligência estratégica, porque ele era um estrategista militar brilhante? E não bastasse ser tudo isso, ainda tinha um talento, como nós vimos aqui, um talento musical. E eu gostaria de louvar a Deus pela vida dos músicos dessa igreja. Quem poderia louvar a Deus? Porque também sobre esses músicos, Deus já desceu a sua unção, amém? Afinal, o que aconteceu para Davi fazer a diferença e ter o seu nome na história dos povos, em especial na galeria dos heróis da fé? Amados, dentre todas essas virtudes que Davi tinha, a coragem, a ousadia, a estratégia, a inteligência, o talento musical, eu gostaria de lamentar e dizer o seguinte: que isso não foi o mais importante. O mais importante que fez a grande diferença na vida de Davi, diga comigo, foi a unção. Ah, mas está muito fraca. Vocês não almoçaram, estão em jejum? Lá na nossa igreja nós estamos 21 dias de jejum, né? 21 dias de jejum. Será que todo mundo está aqui, está em jejum também? O que é que fez a diferença? A vida de Davi, ela foi diferenciada por causa da unção. Diga, por causa da unção. Então nós vamos ver aqui rapidamente. Caramba, até meia-noite, tá bom, pastor Edson? Não vou ser que nem Paulo, né? Alguém pode estar pendurado aí numa janela, pode cair, né? Mas quais as características da unção de Davi? O que podemos aprender sobre a unção de Davi? Essa unção que ele recebeu, apesar de ter sido um homem de Deus que fez a unção, que fez o ato cerimonial, quando Samuel deitava aquele óleo sobre a cabeça de Davi, era a mão de Deus que estava ali, era a unção de Deus que estava ali. E eu quero dar algumas características porque esta unção fez a diferença na vida de Davi. E eu quero perguntar à igreja, quantos gostariam de saber isso? E só uma mão, duas, três. Quantos gostariam de saber quais essas características desta unção que fez a diferença na vida de Davi? Só um, dois ou três, quantos? Amém, já melhorou, passou para 5 ou 6 aqui. A primeira característica, gostaria de colocar-se ali na tela, o nosso aí companheiro, vê se coloca lá. A primeira característica que fez a diferença, como a unção fez a diferença na vida de Davi, é que esta unção que desceu sobre Davi, ela foi precedida por uma palavra profética. Repita comigo, palavra profética. Por meio de Samuel, a unção havia sido determinada e prometida. Deus havia falado com Samuel, e Deus havia não somente determinado que esta unção viria sobre a cabeça de Davi, ainda que Samuel no começo não sabia quem era,
mas Deus prometeu que uma mudança tinha que haver. Meus irmãos, há momentos na nossa vida que algo tem que mudar, algo tem que tomar um novo rumo, conforme o Fábio aqui falou. Alguma coisa tem que mudar na tua história. E, meus irmãos, não há coisa mais poderosa que muda a nossa história do que a unção de Deus sobre nós. Então Samuel lhe disse para Saul: Saul, o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Que palavra dura, hein, gente? Já viu alguma experiência? Talvez alguém, pelo menos, acredito que a maioria aqui não, mas às vezes acontece. Você está trabalhando no trabalho, numa determinada função, trabalho, e alguém fala assim: ó, você vai sair dessa função porque eu achei uma pessoa melhor do que você. É fácil escutar isso? Não. Mas, dentro dessa história bíblica, Deus havia ungido o primeiro rei de Israel. Como é que era o nome desse rei? Saul. Ele começou muito bem. Ele começou marchando. Ele começou vencendo os inimigos, até profetizando. Mas chegou um momento, irmãos, e aí, meus irmãos, a coisa é dura, em que Saul desprezou a unção de Deus e amou mais o trono, amou mais a posição. Isso é muito perigoso, porque nós que somos servos do Senhor, não podemos amar as coisas e desprezar o Senhor. Amar mais os nossos interesses, as nossas posições, do que amar a Deus e o seu povo. E foi o que aconteceu com Saul. Saul não deu valor à unção. A unção dada a ele foi para reinar. E ele quis ultrapassar a função para a qual ele foi ungido. E rapidamente isso aconteceu. Isso me lembra aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, porque saístes do Espírito e deste luz à carne, e deste lugar à carne. Rapidamente aquele rei bonitão, né, parecia um galã, alto, esbelto, que tinha também descido sobre ele a unção que Samuel havia feito. Agora ele toma uma atitude contrária à vontade de Deus, uma, e não só bastou uma, duas vezes, e Deus diz basta. Há momentos, irmãos, em que Deus vai dando oportunidade, diga comigo, oportunidades. Mas também há momentos em que Deus diz basta. E foi o que aconteceu com Saul. Deus deu basta. Ao contrário, se você comparar a história de Saul com a de Davi, você vê Saul amando mais o trono, enquanto Davi amava mais a Deus e ao seu povo, em lhe obedecer. De tal forma, Davi se apegou a Deus, se apegou a amar o povo, e o trono era algo secundário para ele, que passado alguns anos, é que Davi entendeu, pelas vitórias que Deus tinha dado a ele, que o reino de Deus havia sido confirmado na sua mão. Era uma questão secundária. Ele sabia da sua responsabilidade, mas o amor dele não estava mais no trono, na posição, mas estava em Deus. Isso é uma lição para nós hoje. A segunda característica da unção de Davi, pode colocar aí na tela, a unção de Davi, ela foi dirigida por Deus. Diga, dirigida por Deus. O texto que nós lemos aqui diz assim: o Senhor disse para Samuel: enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Deus incumbiu ao profeta para ir ao lugar que ele determinara, mas não revelou quem seria, não
não entregou o pacote completo, porque Deus certamente tinha alguma coisa a ensinar ao profeta Samuel. Veja que Samuel recebe uma ordem divina, mas ele não foi revelado por completo. Até o momento certo. Às vezes Deus faz uma promessa para você, mas a promessa, conforme o Fábio aqui falou, tem um tempo e um modo certo de acontecer. Talvez nessa noite tenha pessoas aqui esperando uma promessa de Deus. Quantos nessa noite tem promessa de Deus aqui? Você pode ter promessa de Deus, mas saiba que há o tempo e ao modo certo em que ela acontecerá. E foi assim, a unção de Davi, ela foi dirigida por Deus. Não foi assim, vai lá e não. Deus sempre, quando vai trabalhar, Ele dá uma direção certa. Porque o nosso Deus, né, pastor Edson, é um Deus de ordem. O que podemos aprender com isso? Que a unção, ela tem uma direção certa e esta é dada por Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quanto quer uma porção dobrada do Espírito Santo? Mas saiba que Deus vai dar a direção certa. E convidarás a Jessé ao sacrifício, aí sim, e eu te farei saber o que hás de fazer. Aí sim, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aí vem a terceira característica da unção que faz a diferença, que nós tomamos a vida de Davi. O que nós entendemos que porque a unção fez a diferença na vida de Davi, é que aquele que unge, quem é que unge? Deus, sempre será maior em autoridade do que o que é ungido. Deus tomou o profeta Samuel, ele era aquele que representava a autoridade máxima. Quem era a autoridade máxima? Deus. Mas quem era a autoridade ali naquele momento para ungir a Davi? Samuel. Veja, no versículo que nós lemos no capítulo 16, diz: então disse o Senhor a Samuel. Veja, Deus falou direto com o profeta. E aí, quando olhamos para a vida de Samuel, nós podemos entender porque Deus escolheu especificamente Samuel para ungir um rei que ficaria em toda a história e que nós estamos pregando ele aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus não escolheu qualquer profeta. Deus não escolheu, desculpa a expressão, nenhum Zé Mané. Nenhum, como diz aí fora, nenhum Zé Minhoca. Deus escolheu um homem que ele falava diretamente com ele. Um homem íntegro, um homem com envergadura espiritual, um homem com autoridade espiritual. Amados, não basta ser ungido, mas também quem é a autoridade espiritual a quem Deus chama para nos ungir. Quem entendeu aqui, diz amém. E cuidado então com o Zé Minhoca que gosta de botar a mão na cabeça. O Zé Mané. Porque quem bota a mão na nossa cabeça é quem tem autoridade espiritual. Não permita, não ofereça a sua cabeça para ser ungida por qualquer pessoa. Amados, repito, não basta ser ungido, mas também saber quem é a autoridade espiritual a quem Deus chama para ungir. A quarta característica aqui para nós nesta noite, da unção que faz a diferença. A unção de Davi foi confirmada pelo Senhor para um propósito. Olha, nós já ouvimos aqui sobre propósito, sim ou não? Sim. A unção de Davi foi confirmada pelo Senhor para um
propósito. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, não, irmãos. Deus sempre faz as coisas para um propósito. Olha o que Deus havia falado através da boca de Samuel. O Senhor falou para Saul, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Diga comigo aqui, igreja. Deus sabe a quem unge. Repita, Deus sabe a quem unge. Deus sabe com quem Ele vai trabalhar. Tem pessoas que dizem, por que eu não estou ali? Por que fulano deveria assumir aquela posição? Deus sabe com quem vai trabalhar. Vejam, então mandou chamá-lo. Samuel mandou chamar aquele mocinho que estava lá, escondido lá, no meio lá do pasto, cuidando lá das poucas ovelhas do seu pai. E Samuel diz, chame-o, faça-o entrar. E quando Davi entrou naquele lugar, eu não sei quantas pessoas estavam ali, mas eu creio que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, e formoso de semblante, de boa presença. E aí, meus irmãos, quem manda, tem autoridade para mandar. É aquele ditado, manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Está na Bíblia isso? Não, mas é bíblico. E fê-lo entrar, e disse o Senhor, levanta-te. Eu acho que Samuel devia estar cansado de esperar, né? Levanta-te e unge-o. E aí Deus disse assim, porque é este mesmo que eu vou usar. É este mesmo que eu vou colocar diante do meu povo. É este mesmo que eu vou colocar sentado no trono. É este que vai romper com a desobediência no meio do meu povo. É este mesmo. Vemos aqui que Deus, a sua soberania, escolhe com quem vai trabalhar. Tem muita gente aí fora ungindo-se a si mesmo. Pega o óleo, eu me unjo. Ou os Zé Minhocas que tem por aí, unge ele. É um erro auto-ungir-se, auto-se declarar, auto-se determinar, se arvorar em querer fazer algo para o qual o Senhor não te chamou e nem lhe conferiu autoridade. Em síntese, fica na tua. Abaixa a tua bola, porque Deus sabe com quem vai trabalhar. O escritor aos Hebreus faz uma declaração aqui, que é um dos versículos que eu mais tenho medo. Tenho medo mesmo. Eu acho que deveria todo mundo aqui ter medo. Hebreus capítulo 5, versículo 4, que diz assim, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. A pior coisa é a pessoa auto-ungir-se e querer assumir uma função para a qual Deus não o chamou. Foi o erro de Saul. Ele estava acossado, os inimigos estavam às portas, Samuel havia sido convidado para fazer o sacrifício ao Senhor. Ele disse que se viria em 7 dias, demorou um pouco e Saul deu um jeitinho dele. Vamos sacrificar aqui. Tomou o lugar do sacerdote. Ninguém toma para si esta honra, a não ser quem é chamado. A quinta característica da unção que faz a diferença e que fez a diferença na vida de Davi.
A unção de Davi foi uma unção desprezando a aparência, a grandeza, as evidências meramente humanas. O que Deus considerou de antemão e via o que estava oculto aos olhos de todos aqueles que estavam ali na casa de Jessé, o belemita. Nem o profeta ele conseguiu ver aquilo que Deus vê. Por quê, pastor Fernando? Porque somente Deus vê o que está no coração. Eu quero declarar aqui nesta noite que o Espírito do Senhor está aqui neste lugar e Ele está sondando aqui os corações. A Bíblia descreve que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E o fogo, irmãos, ele põe à prova tudo. Vou repetir. O fogo põe à prova a tudo, a todas as coisas. O nosso Deus vê aquilo que ninguém vê. Repita comigo. Deus vê o que ninguém vê. Às vezes você pensa, estou aqui, ninguém está me vendo. Deus está vendo. Eu estou fazendo isso, Deus não está vendo. Deus está vendo. Eu estou aqui na minha posição, ninguém está vendo. Deus tem uma chamada na minha vida, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus tem visto aqui pessoas que Deus tem uma chamada, e você está preocupado com isso. Não te preocupe, Deus está vendo o teu coração. Deus está contemplando cada um de nós, Ele sabe quem você é, como você foi formado lá no ventre da sua mãe, Ele sabe o seu levantar, o seu caminhar, o seu descansar, Ele sabe até o teu endereço, como sabia lá da casa de Davi. Deus sabe de todas as coisas. Porém o Senhor disse a Samuel, quando todos ali tinham passado do mais forte, mais belto, mais bonitão, galã, e o Senhor foi dizendo, não, 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 não. Acabaram-se os moços? Ainda falta o quê? O menor. O menor. Irmãos, Deus gosta de quem é menor. Deus gosta de coisas pequenas. A Bíblia diz, não desprezemos o dia das coisas pequenas. Porque o que é grande não tem mais para onde aumentar. Mas o pequeno, Deus vai sempre aumentar. 5 pães e 2 peixinhos. O que era isso para uma multidão? Deus pega coisas pequenas e torna em coisas grandes. Esta obra aqui hoje é pequena, mas Deus pode torná-la grande. Você pode dizer assim, pastor, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho muito estudo, muita condição. Deus sabe trabalhar com coisas pequenas, amém? O Senhor falou para Samuel, Samuel, fica na tua aí, parafraseando, né? Não atentes para a aparência. Olha, Deus é lindo, né? Aquele que está em alto, sublime tom, diz assim, não atente para a aparência, nem para a grandeza da estatura, porque Saul já era grande, fez besteira, porque eu tenho rejeitado, 1 a 1 era rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Deus está vendo o nosso coração. A 6ª característica da unção que faz a diferença, que a unção de Davi nos ensina que nem sempre a escolha do Senhor está vinculada à aceitação popular. Aquele mais popular, o bonitão, desculpa a expressão, o gostosão, o fera, o que sabe tudo, do alfinete, como diz a minha esposa, do alfinete ao foguete. Não. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas vis desse mundo para confrontar os sábios e os entendidos.
Deus não olha para a aparência. Deus não considerou na sua escolha que deveria todo mundo ser aceito. Não, Eliabe é o mais bonitão. Aqui todo bater palma. Não. Conforme eu falei, Deus sabe com quem vai trabalhar. E você veja, quando olha para a vida de Davi, Davi ele é um cara rejeitado. Diga comigo, era ou não era? Ele era rejeitado socialmente. Olha aqui, quando Davi vai até lá no acampamento do povo de Israel, porque o gigante estava afrontando eles, olha que o irmão mais velho lá de Davi falou para ele, o Eliabe. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, que Davi estava conversando sobre aquela situação ali, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Desprezou a Davi. Ele foi desprezado familiarmente pelo seu irmão. Ele disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se o moço? E disse: ainda falta o menor. Desprezado dentro da sua família. Também era desprezado pelos que tinham o poder, que tinham os líderes. 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço. Como diz assim hoje, tu é um fedelho. Tu é um fracote. Olha lá, tu está vendo o tamanho daquele gigante? Você não vai dar conta daquela situação. Tu és moço, e ele, o gigante, é homem de guerra desde a sua mocidade. Davi foi desprezado por aqueles que tinham poder. E também ele foi menosprezado até mesmo pelo inimigo. Olha aqui que o gigante filisteu falou para Davi. E olhando o filisteu e vendo Davi, jovenzinho, 16, 17 anos, ruivo, de boa aparência. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O desprezou. Eu gosto quando o inimigo despreza-nos. Deixa o inimigo desprezar você, porque o dia dele está contado. Tal como os dias de Golias estava contado ali naquele momento, também o inimigo, ele pode te desprezar. Você pode ser a pessoa muito desprezada, mas o teu dia vai acontecer. Todos desprezavam Davi, mas aquele que o ungiu não o havia desprezado. Olha o que acontece. Aquele que Deus chama é aquele que Deus unge. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Veja que quando o profeta Samuel o chama para receber a unção, ele o chama para a periferia? Não, diz o texto, ele chama a Davi para o centro, para o meio dos seus irmãos. Quem sabe nesta noite tem alguém que tem esperado muito tempo algo da parte do Senhor. Você pensa que ninguém te vê, que ninguém te nota. Eu quero declarar que o tempo da periferia está passando e Deus vai te colocar no meio. Amém? Mas botar você no meio, no centro da vontade de Deus, para quê, pastor? Porque agora eu vou ter uma posição, eu vou ficar meio besta, é isso? É para você ficar besta? É para você ficar exaltado? É para você se esquecer de onde você veio? Não! Deus, quando te ungir, você vai ter que diminuir. Porque grande é o nosso Deus. A unção não fez de Davi um homem cheio de ostentação, mas o tornou ainda mais humilde, porque ao humilde Deus exalta, mas o exaltado Deus humilha. A sétima característica da unção que faz a diferença.
A unção fez com que Davi colocasse Deus em tudo o que ele realizava. Quando Deus te ungir, quando Deus te colocar em uma posição, coloque Deus em primeiro lugar. Deus não aceita nem ser segundo, nem terceiro, nem derradeiro. Em 1 Samuel 30, versículo 8, Davi estava no meio de uma situação complicada lá em Ziglag, tinha sido destruída. Ele tinha que resgatar o povo que tinha sido sequestrado. Mas antes que ele fosse, diz a palavra de Deus no capítulo 30, versículo 8: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa? Coloque tudo, coloque Deus em tudo que você possa realizar. A oitava, penúltima característica da unção que faz a diferença e fez a diferença na vida de Davi, cadê a oitava? É essa lá, bonito, né? A unção traz autoridade. Davi já era conhecido como um homem valente, porque Deus não usa covardes. Nós ouvimos aqui sobre Gideão. Ele era vigoroso, prudente, mas a unção, meus amados irmãos, sempre nos projetará para os extraordinários de Deus. Diga comigo, a unção nos projeta para o extraordinário de Deus. A sua fé e confiança em Deus com a unção o projetará sempre para além daquilo que você pode imaginar. Quantos digam amém? Para Davi, ele sai lá do campo para o palácio, do palácio para o comando de uma grande nação, de enfrentar o leão e o urso para enfrentar um gigante, um poderoso inimigo e derrubá-lo com uma só pedra. Deus tirou Davi do ostracismo para um nome na história. Isto acontece quando Deus nos investe de autoridade. Diga comigo nesta noite, a unção faz a diferença. E concluindo, a nona característica da unção que faz diferença. A unção levou Davi a obter crescimento, diga comigo, crescimento, e vitórias extraordinárias. E Davi, 2 Samuel 5:10, e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. Por quê? Porque a unção fez a diferença. Porque o Senhor dos exércitos era com ele. Que Deus te abençoe poderosamente. Que todas essas lições na vida de Davi possa também fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a oportunidade. Que Deus abençoe. Vamos ficar todos de pé. Nós ouvimos nessa noite, não só a minha palavra, mas de todos que tomaram aqui esse púlpito, que Deus é quem faz a diferença na nossa vida, sim ou não? Que a unção faz a diferença na nossa vida, sim ou não? Mas quem sabe nesta noite, tem pessoas aqui que entraram, que ainda não tiveram um encontro com esse Deus vivo, não experimentaram a nova vida com Cristo, não experimentou aquilo que a Bíblia disse, que a unção está sobre nós. Eu quero convidar aqui à frente, pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a primeira classe de pessoas que eu gostaria de convidar. Se alguém aqui nesta noite gostaria de aceitar, receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque esse Jesus é quem Pedro declarou, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Há muitas pessoas que estão debaixo de uma opressão do inimigo, e você só será livre desta opressão se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez também existam pessoas aqui, eu não sei, Deus sabe, que outrora já andaram com Deus, já foram crentes em Jesus, até batizados no Espírito Santo foram, mas hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, mas precisam renovar a sua aliança com Deus, para que essa unção se renove mais uma vez na sua vida. Se alguma dessas duas classes de pessoas estejam aqui nesta noite, pede licença de onde você está, não precisa ter vergonha. Nós somos a família de Deus, somos o povo de Deus. Se você quer entregar a sua vida com Deus, você quer se reconciliar com o Senhor, peça licença aí onde você está. E vem até aqui à frente, e a igreja vai orar por você, e Deus vai te abençoar. Alguma pessoa aqui nessa noite? Ninguém? Então passa a palavra aqui ao nosso pastor. Amém. Pronto pra seguir e receber. Vamos cantar, irmãos. Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção. E transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, aleluia! Com a unção imbatível serei. Aleluia! Com a unção imbatível serei. Feche seus olhos, vamos orar. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, nessa noite. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito. Obrigado por tua palavra, Senhor, foi ministrada essa noite. Te pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, estar renovando em nós a cada dia, Senhor, o amor por ti, Senhor. Aumente em nós o desejo, a vontade de estarmos, ó Deus, sempre diante da tua presença, porque na tua presença nós encontramos socorro para nossas vidas. Em tua presença nós encontramos fortalecimento para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor Deus, na vida dos teus filhos. Renova-nos a cada dia, Senhor. Nós contamos com a tua graça na vida dos teus filhos, contamos com o teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Podeis assentar.